Amém, galera? Lucas 9, 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Eu vou ler até o 36, beleza? Mas queria só destacar esse trechinho com você, que é o seguinte, olha só. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas. Que coisas? Antes aqui em Lucas 9, lá pelo 18, a gente vai ver Jesus perguntando para os seus discípulos quem a multidão diz que ele é. E na verdade Jesus está interessado em saber o que os discípulos acham, quem os discípulos acham que Jesus é. E aí quando Jesus faz essa pergunta, Pedro dá uma resposta maravilhosa. Ele fala assim: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: olha, vocês não podem comentar isso com ninguém, não comentem isso com ninguém por enquanto. E aí os textos vão seguindo ali, depois do 18, lá no 21 mais ou menos, aí Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então, a gente está entendendo aqui o 28, né? Lucas 9, 28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas. Está entendendo? Então, Jesus está falando com os discípulos quem ele é. Pedro fala: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala: não fale isso para ninguém por enquanto. E aí Jesus vai dizer: olha, eu vou ter que morrer, eu vou ter que me entregar, eu vou ser rejeitado, eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus está dizendo para eles que ele vai morrer, ele vai se entregar para a morte. E no Evangelho de Mateus, não sei se você lembra, quando acontece essa mesma situação aqui, e Jesus fala que vai se entregar para a morte, não sei se você lembra, Pedro fala assim: que isso, Jesus? Que isso? Nada disso, a gente não vai para Jerusalém, você não vai se entregar, que história é essa? Que papo é esse de morrer? Nada disso, nada disso. E aí não sei se você lembra, né? Jesus repreende Pedro duramente, né? E ele fala: arreda-te, Satanás. Pedro, você não olha para as coisas de Deus, você olha para as coisas dos homens. Muito provavelmente Pedro ainda estava com aquela ideia de um rei terreno, de um governo que fosse instaurado na terra. Ele ainda não estava entendendo muito o que estava acontecendo ali, por que Jesus estava falando essas coisas. E aí o discurso de Jesus é alertar os discípulos sobre o que vai acontecer. E ele diz que ele vai ser morto, ele diz que ele vai para Jerusalém e tudo vai acontecer e ele vai ressuscitar. E os discípulos, eles não entendem que o ápice da missão de Jesus, o ponto mais alto da missão de Jesus, vai ser ele ser rejeitado. Então o rei não vai ser aceito, o rei vai ser rejeitado. Em lugar dele guerrear, ele vai se entregar. A guerra que ele vai lutar não é da forma que a gente imagina que se luta uma guerra. Ele vai lutar uma guerra sozinho. Ele vai lutar uma guerra se entregando. E é claro, né, gente? Isso não faz sentido. E aí Pedro está pensando assim: como assim, mestre? Como assim? Tá maravilhoso. Você cura, você alimenta multidões, você fala de coisas tão magníficas, está dando tudo certo. Que papo é esse de morrer? Do que você está falando? Então é nesse contexto que Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus então repreende Pedro: arreda-te, Satanás. Pedro, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E aí Jesus vai dizer, quase chegando aqui no 28, quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Vocês lembram disso? Beleza? Então é nesse trecho que a gente está, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, que a gente acabou de fazer um resuminho aqui,
Continua comigo lá, 29. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Então Jesus ele sobe o monte, leva Pedro, João e Tiago, e ele leva eles para orar. Enquanto ele ora, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Olha o 30. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Isso, entre parênteses, é o comentário de Lucas. Lucas faz esse comentário sobre Pedro. 34. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Amém? Gente, que texto. Que texto, que texto. A gente jamais pode ler esse texto sem ficar muito impressionado. Você está ligado no que aconteceu aqui? Você já deve ter lido esse texto algumas vezes na sua Bíblia. Mas você está entendendo o que aconteceu aqui? Jesus chamou os caras para irem no monte orar. E aí, no meio da oração, apareceu Moisés e Elias. E Jesus foi transfigurado. Jesus ficou com o rosto resplandecente, ficou com as vestes resplandecentes. E daqui a pouco veio uma voz dizendo: Esse é o meu filho, esse é o escolhido, ouçam-no. Está sacando o que aconteceu? Os caras no final desceram aqui e não falaram nada para ninguém durante muito tempo, até que Lucas relatou o Evangelho. Acredito que eles saíram de lá tão perplexos e pensando assim: cara, ninguém vai acreditar nisso que aconteceu. Você está ligado o que aconteceu? A gente estava com Jesus e daqui a pouco apareceu Moisés, apareceu Elias, eles ficaram conversando. E aí Pedro falou uma parada nada a ver. E aí, de repente veio uma voz, a voz de Deus, numa nuvem. A gente ficou cheio de medo. Cara, não vamos comentar isso com ninguém. Não vamos comentar isso com ninguém. Pedro, Tiago e João estão naquele momento ali cercados por milagres, cercados por coisas extraordinárias. E a nossa vida cristã, ela vai levar a gente para novas experiências, para experiências mais profundas com Deus, experiências mais extraordinárias, para aqueles que estão buscando a Deus. Mais uma vez, você conseguiu sacar o que aconteceu aqui? Vem comigo, ó. Jesus ele está prestes a dar uma virada no ministério dele. Daqui em diante, Jesus vai para Jerusalém e aí ele vai tomar uma rota em direção à cruz. Então esse é um momento de mudança no ministério de Jesus. A gente entende que é o momento mais dramático, porque assim, Jesus ele sabe o que vai acontecer. A gente acabou de falar, ele vai lutar essa luta, só que ele vai lutar essa luta sozinho. Ele vai lutar essa luta por todos nós, mas vai ser uma luta sangrenta. Você sabe o que é uma guerra? Vai ser uma luta sangrenta. E vai ser uma luta com muita dor, com muito sofrimento, com muita humilhação, pelo meu e pelo seu pecado.
Jesus está dando uma virada no ministério dele, é um momento de transição. Ele sabe disso, ele sabe disso. Ele vai enfrentar um caminho de dor. Vai doer, vai sangrar. E vou te dizer, ele vai sentir uma dor inigualável, inigualável, que ninguém sentiu, ninguém nunca vai poder sentir. Ele vai sentir essa dor. E antes disso, ele chamou os discípulos para que eles fossem orar. Parece que Jesus está se preparando para o que vai acontecer. De fato, ele sabe que a coisa vai ficar muito difícil. E ele vai para orar, para se preparar. Ele diz antes para os discípulos, você está ligado? Que ele falou, né? Eu vou para Jerusalém, eu vou me entregar. Então, vamos lá, vamos orar. Vamos juntos orar. No momento de pressão, na dor, antes da dor, Jesus ora. E essa é a primeira lição dessa noite. Não sei se você está anotando aí, se você está guardando no seu coração. Na dor, antes da dor, Jesus ora. A primeira lição da noite, Jesus ora quando sabe que virão dias difíceis. Jesus ora quando sabe que virão dias difíceis. A gente acabou de falar, Jesus estava nesse momento de transição, agora seu ministério tomaria a direção da cruz. Em tempos de transição, Jesus orava. E a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar disso. Ele orou para se fortalecer e ele orou para buscar a vontade do Pai. Beleza? Lição 1 dessa noite? Amém? Volta comigo então no 29 aí. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Cara, o que aconteceu aqui foi muito sobrenatural. Foi muito sobrenatural. Para pensar. A gente jamais pode ler isso e perder essa noção. O que aconteceu aqui foi muito incrível. Muito incrível. Isso não tinha acontecido antes. Isso não tinha acontecido antes. Para pensar agora, como que alguém tão poderoso, tão cheio de glória, vai se entregar para a morte? Como alguém tão poderoso vai se deixar morrer, vai se entregar para sofrer? Vem comigo no 30 agora. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Continua. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Moisés vivo, Elias vivo. Deus não é um Deus de mortos, amém? Amém? E eles se reúnem para conversar sobre a partida de Jesus. A conversa desse encontro, dessa resenha, a conversa é a partida de Jesus. O que vai acontecer em Jerusalém, o cumprimento de todas as coisas. Moisés foi quem recebeu a lei. Você sabe disso, né? Mas a lei aponta para o Messias. Moisés, ele quer falar com o Messias sobre aquele que é o cumprimento de todas as coisas. Ele quer falar sobre isso, é o assunto que ele quer tratar. Elias, vivo, o profeta. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Muitos achavam que Jesus era Elias. E a gente entende pela Bíblia que Elias é o maior dos profetas. Elias está ali vendo a profecia se cumprir. Ele quer falar sobre o Messias. Ele quer falar sobre o cumprimento de todas as coisas. E aí o texto vai seguindo. Olha só que interessante. A gente vai lendo esse texto, e nem é a segunda lição, nem a aplicação dessa noite, mas o texto é rico de lições e aplicações. A gente vê aqui que a salvação de Jesus é atemporal, ela alcança Moisés, alcança Elias. A gente vê que o assunto mais importante
resenha celestial é o sacrifício de Jesus, é o cumprimento de todas as coisas. E tem um livro chamado Meditações no Evangelho de Lucas, do Ryle, que vai dizer o seguinte: os santos estão muito interessados no sacrifício de Jesus. Eu vou parafrasear para você. Os santos, representados aqui por Moisés e Elias, eles estão interessados no que interessa. Eles estão interessados no sacrifício de Jesus, no cumprimento de todas as coisas. Moisés e Elias estão interessados no plano de salvação. Eles aparecem aqui vivos, conversando com Jesus. Enquanto isso, o que está acontecendo com Pedro, Tiago e João? A gente acabou de ler. Eles estão com muito sono, não é isso? Eles estão sonolentos. Sim. Eu falando aqui para vocês, parece que vocês estão meio sonolentos. Vocês estão sonolentos? Não, está amarrado. Fala umas coisas de crente assim, né? Bem clichê, né? Cara, os caras estavam naquela pressão ali toda. Jesus tinha falado aquilo tudo para eles. 8 dias depois, Jesus chama: vamos lá para o monte, vamos orar, vamos buscar a vontade do Pai. E Jesus está orando e os caras já estão meio sonolentos. Gente, no meio daquela parada que eles estão sonolentos, começa a acontecer isso tudo. Aparece Moisés, aparece Elias, e Jesus começa a falar com eles. Olha o 32. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Anota aí a segunda lição da noite. Não sei se você está anotando. Os que dormem não veem a glória de Jesus. Quem estiver sonolento, quem estiver dormindo, corre o grande risco de não ver a glória de Jesus. Cara, eles acordaram de repente e viram Jesus resplandecer em glória. E aí poderia ter mais uma lição aqui, mas a gente faz 3 lições e 3 aplicações, então tudo vai ficando como lição extra aqui para você, beleza? Tem que ser 3 e 3. Mas olha essa lição extra que interessante. Eles banalizaram o poder da oração. Quase eles perderam esse milagre. Quase que eles perderam esse milagre. Quase que eles não viram esse mover extraordinário. Jesus falou assim: vamos lá orar, eu vou orar. Aí os caras: cara, a gente está com muito sono. Está com muito sono. Aquela coisa de bocejar e todo mundo começa a bocejar, sabe isso? Se um começar a... Fica todo mundo... Faz aí. Cara, eles estavam sonolentos. Eles banalizaram o poder da oração. Mas no meio da oração começou a acontecer isso tudo. O texto segue, vai no 33. Guardou a lição 2? Os que dormem não veem a glória de Deus. Continua comigo. No 33 agora. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Está acontecendo aqui o seguinte: Pedro está vendo essas coisas extraordinárias, mas ele não está entendendo exatamente o que está acontecendo. E muitos teólogos, muitos comentaristas vão dizer que o que Pedro está fazendo aqui é meio que comparando Jesus a Moisés e Elias. Olha, Jesus, a gente já tem o que precisa, vamos ficar por aqui mesmo. Temos Moisés, temos Elias e temos você. Jesus não é importante como Moisés e Elias. Jesus é muito maior do que Moisés e Elias. Amém? Jesus é muito maior, incomparavelmente maior do que a lei e do que os profetas. A lei apontava para Jesus, os profetas apontavam para Jesus, a lei ansiava por Jesus, os profetas ansiavam por Jesus. Nós ansiamos por Jesus.
Às vezes a gente vê coisas extraordinárias, mas nem sempre a gente está entendendo, porque a gente está meio sonolento. E a gente vai para a última lição aqui da noite. Jesus é o centro de tudo. Diante da fala de Pedro, quando Pedro faz essa comparação, vamos fazer uma tenda aqui para a gente, para Moisés, para Elias e para você, Jesus. Quando ele coloca Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias, Deus entra na história. Deus entra naquele momento ali de forma poderosa para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E Jesus fala: este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no, ouçam-no. Maior do que Moisés, maior do que Elias, muito maior, incomparavelmente maior. Esse é o escolhido, ouçam-no. 34. Enquanto ele estava falando, surgiu essa nuvem, os envolveu, eles ficaram com medo. Eles não conseguiram discernir o que estava acontecendo ali no meio do milagre, eles estavam sonolentos. Deus interfere, Deus fala, Deus coloca as coisas nos seus devidos lugares. A gente precisa ter certeza que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a terceira lição da noite. Jesus é o centro de tudo. Amém? Amém? Ele é tudo, Ele é tudo. Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Jesus é o escolhido. É Ele que vai lutar essa guerra. É Ele que vai para Jerusalém. É Ele que vai sofrer isso tudo. Ele vai se entregar por mim e por você. Ele é o escolhido. Ouçam-no, ouçam-no. E eu queria trazer as aplicações dessa noite. Você está maravilhado com esse texto? Amém? Amém? Amém, lindona. Amém, amém. Amém. Esse texto é muito impressionante, muito maravilhoso, muito impressionante. Primeira aplicação da noite: faça como Jesus, ore, prepare-se para os dias difíceis. Antes de estar perplexo, ore. Antes de sangrar, ore. Antes de desfalecer, ore. Os dias difíceis vêm, eles virão, então ore. Os tempos difíceis virão, se é que já não estão aí. Ore. O tempo de transição virá, ore, ore. Eu acredito que nós estamos vivendo um período de transição aqui na Oceânica, em vários ministérios, no Go, no Up, nas células, nos discipulados. Deus tem falado de forma poderosa aqui nesse púlpito. Deus tem desafiado a nossa vida para uma vida santa. Deus tem desafiado a gente para a gente viver confiando somente nele. Deus tem levado a Oceânica para acreditar que Jesus pode todas as coisas. A gente está vivendo um momento de transição. Ore, ore, porque nos momentos de transição vai vir a luta, a gente vai ser testado, às vezes a gente vai sangrar, às vezes a gente vai chorar. Então ore, se prepare, se prepare. Antes do Go Camp, eu já estava enfrentando algumas lutas. Acredito que muita gente aqui esteja enfrentando suas lutas. A gente tem vivido dias difíceis. Às vezes lutas em áreas de saúde, às vezes por questões de trabalho, financeiras, questões acadêmicas, familiares. E aí, eu estava vendo a situação ficar mais apertada. E aí, veio o Go Camp e todo aquele mover de Deus, tudo que aconteceu na vida da galera ali, tanta coisa extraordinária, como Deus falou com a minha vida, como Deus falou com a vida da Clarice. A gente saiu daquele lugar cheio da presença de Deus. E às vezes parece que a gente já viveu algumas lutas e a gente acha que já está pronto.
E o nosso sonho é que a gente esteja tão pronto que não venha mais nenhuma luta. Tipo assim, Deus, eu já aprendi com essa luta, então tá bom. Mas Deus sabe o que tem que trabalhar no nosso coração. E aí, eu achei que eu estava, cara, inabalável, indestrutível. E aí, num domingo, eu estou saindo aqui da igreja e eu bati de carro. E na hora da batida, aquela confusão, né, da batida, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que aconteceu? Aquela fração de segundos, a batida de carro, eu já parei. Cara, em uma fração de segundos, antes de eu perceber, ou de eu tentar perceber se eu estava bem, se a Clarice estava bem, se a pessoa que bateu estava bem, numa fração de segundos, eu pensei assim, como assim, Senhor? Como assim? Eu estou te servindo, Senhor. Eu já entendi a sua mensagem. Eu tenho me doado pela sua causa, Senhor. Numa fração de segundos, meu coração fez isso comigo. Eu fiz isso com a minha mente, eu fiz isso com o meu coração, eu não sei. Cara, por uma fração de segundos, eu pensei que de alguma forma, aquilo não deveria acontecer comigo. E aí naquela confusão eu fui ver se estava todo mundo bem, e graças a Deus a Clarice estava bem, a pessoa estava bem, estava tudo bem, E eu fui tentando espantar aquela coisa do meu coração, porque afinal estava todo mundo bem, e isso é o mais importante, E aí, no dia seguinte, eu já estava vindo de uma série de situações difíceis. Eu acredito que todo mundo aqui tem suas lutas. E aí eu pensei, poxa, agora as coisas vão começar a se encaminhar, a melhorar. As coisas só pioraram. As coisas pioraram. E outras coisas muito complicadas começaram a acontecer. Muito difíceis. Coisas muito complicadas. Será que eu estou sabendo discernir o que é espiritual na minha vida? Será que eu estou sabendo entender que Deus está me levando para um momento de transição e de mudança? Será que eu achei que a obra já está completa e que eu não tenho nada mais a aprender, a amadurecer? E as coisas foram piorando. Ore, porque os dias difíceis, eles virão. Faça como Jesus, prepare-se para os dias difíceis. E eu queria trazer a segunda aplicação dessa noite. Acorda, não é acorda Pedrinho não, beleza? Já encheu o saco esse negócio de Pedrinho. E o pior é que aqui é Pedro mesmo, né? Acorda Pedrinho, né? Acorda, sabe por quê? Porque se você não acordar, você corre o risco de perder a glória de Jesus que está sendo manifestada aqui nesse lugar. E no meio daquela confusão e dessas semanas, que as coisas foram ficando mais difíceis e mais complicadas, sabe o que aconteceu? Deus me puxou para perto dele. Muito. De uma maneira que eu achei que eu já estava preparado. Depois de tanto caminhar com Deus, de ver tanta coisa maravilhosa, Deus me trouxe para muito mais perto dele, muito. E aí, realmente, além de olhar em retrospecto e ver como Deus estava cuidando de mim nessas situações tão difíceis, eu comecei a experimentar a paz que só Deus pode trazer, a calma que só Deus pode trazer. E tentar falar para o meu coração,
que Jesus é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Ouça a voz de Jesus. E essa é a última aplicação dessa noite. Ouça Jesus. Jesus é o centro de tudo. E nesses dias difíceis eu comecei a orar mais, comecei a buscar mais, comecei a clamar mais, a ler mais a palavra. Sabe um tipo de leitura desesperada? Sabe um tipo de oração desesperada? Se a gente buscar de todo o coração, a gente vai ver Deus agindo de forma tão poderosa quanto aconteceu aqui. Jesus é o centro de tudo, Ele é todo poderoso. Você crê nisso? Você acha que esse Jesus ele mudou? Você acha que o poder dele diminuiu? Você acha que ele não é capaz de fazer essas e outras coisas tão extraordinárias na sua vida? Repita isso para o seu coração essa noite. Jesus pode todas as coisas. Todas as coisas. Não há nada que ele não possa fazer. Não há nada que ele não possa fazer. E a minha oração é para que ele seja de fato o centro de todas as coisas em nossos corações. O centro de tudo. No meio de toda essa confusão, eu pude ver o milagre de Deus. Eu não estava mais sonolento. Eu estava muito acordado. Muito acordado. Eu comecei a ver Deus fazendo muitos milagres na minha vida, na vida da minha família, na vida da Clarice. E a gente tem vindo de algumas semanas assim, da ação poderosa de Deus. Quando Jesus for o centro de tudo, ouça Jesus. Ouça Jesus. Ouça Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouça Jesus dizendo: no mundo tereis aflições. Ele diz também: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ouça Jesus dizendo: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ouça Jesus, aprenda, siga, imite. Nada é mais importante, nada é mais importante. E a minha oração é para que a gente possa ver essas coisas extraordinárias de Jesus, mas que a gente compreenda. E que essas coisas deixem o nosso coração perplexo, deixem marcas profundas no nosso coração. Em alguns momentos a gente não vai nem conseguir falar. Eu não estou falando que você não vai testemunhar, não é disso, esse momento não é esse. Mas eles saíram dali tão maravilhados, eles saíram dali sem palavras, porque aquilo que aconteceu foi muito incrível, muito incrível. A minha oração é essa, que a gente tenha essa experiência com Jesus, que a gente ouça Jesus através da sua palavra, que a gente veja a glória de Jesus nesse lugar, que a gente não esteja sonolento. Quantas vezes a gente chega aqui sonolento? Quantas vezes a gente vai para a célula sonolento? Para as reuniões de oração, vai ter uma vigília daqui a pouco. Não banalize a oração, não banalize a oração. Não banalize a oração. Nessas semanas a gente fez algumas orações. E um dia eu vou ter condições emocionais de contar isso para vocês aqui, beleza? Mas esses dias a gente fez algumas orações. Não banalize as orações. As orações foram respondidas. Mas foram respondidas de uma maneira que a gente nunca poderia imaginar. João, a situação está maravilhosa agora. Cara, ainda não. Ainda tem muita coisa para acontecer. E na sua vida também. Enquanto a gente estiver vivo aqui, as coisas vão acontecer.
Mas ouça Jesus, Ele é o escolhido, Ele é o enviado, Ele é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, a nossa oração nesse momento, Senhor, é que de fato a gente possa ver a Sua glória, Senhor. Que a gente possa contemplar coisas extraordinárias na Sua presença, mas que, acima de tudo, Você seja o centro de tudo, Senhor. Seja tudo para nós, Senhor. Que, para além de ver coisas extraordinárias, a gente esteja interessado em ouvir a Sua voz, Senhor. Te obedecer, Te seguir. Que a gente, de fato, possa ter a nossa vida totalmente entregue a Você, Jesus. Essa é a nossa oração. Faz a gente discernir, Senhor, que Você é tudo para nós, tudo para nós. Faz dessa maneira, para a honra e glória do Teu nome. Só Você merece, Senhor, toda a glória, toda a exaltação. Você é inigualável, Você é maior do que tudo, do que todos. Só Você merece toda a glória e toda a honra, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.